Boa noite. Estamos iniciando o nosso TV Com Debate. Hoje, sexta-feira, 18 de julho de 2014. Temos a grata satisfação de receber aqui em nossos estúdios o João Vilela, comentarista e amigo aqui da casa. João, boa noite. Boa noite, Rogério. Um prazer estar mais um dia com vocês. Boa noite a todos. E também a advogada Eliane Rodrigues Carvalho. Seja bem-vinda, primeira vez que dividimos a bancada junto. Espero que tenhamos uma excelente noite. Eu também espero até retornar outras vezes aqui. Obrigada pelo convite, Rogério. É um prazer também dividir com o João Vilela aqui. Obrigada pela TV Com. E tenho certeza que vamos ter uma noite bastante produtiva, discutindo temas interessantes para a cidade aqui de Santos. Isso mesmo, e a nossa ideia é justamente essa mesmo, discutir os problemas, os acontecimentos que envolvem a cidade e toda a região. E para isso eu convido você, nosso telespectador, para que participe do programa com a gente. Você pode participar através do Facebook, do TV Com Santos no Facebook, através do nosso telefone do 3014 2341. Nós gostaríamos muito que você interagisse com a gente. Aproveite, pode fazer uma colocação, mandar uma pergunta. O programa é feito para vocês. João, eu quero começar o nosso programa de hoje. Eu não vou nem falar da vitória do meu time ontem, porque a gente deixa para falar isso no final. Mas eu quero comentar um assunto, e com a Eliane também, porque ela possa estar opinando também, porque eu acho um absurdo o que está acontecendo. E, enfim, vésperas de eleição e tudo isso, eu acho que o governo estadual deveria dar uma atenção maior para isso. O caso do IML de Santos. Então, saiu a notícia que o IML foi interditado por motivos até de falta de higiene e condições de trabalho, né? mínimas. Aliás, o Ministério do Trabalho também deveria ter atuado nessa questão. Não, engraçado que isso já vem sendo dito, Ministério Público, tem saído em todos os meios de comunicação, tudo, do grau de abandono que o IML se encontrava. Inclusive, quando o de Praia Grande fechou, o IML de Praia Grande também encontra-se fechado. O de Santos ficou mais sobrecarregado ainda. Então, o que a gente percebe e vê é que existe uma falta de atenção muito grande por um serviço que precisa ser prestado com qualidade. Para vocês terem uma ideia, o nosso telespectador quiser opinar a respeito também, os procedimentos vão ser realizados agora dentro de um container frigorífico. Quer dizer, eu acho uma vergonha, né? Casos. Vamos começar, Eliane. Queria que você comentasse, queria que você soubesse o que você sabe de alguma coisa a mais, você tem mais alguma informação, o que você pensa a respeito? Olha, além de ser uma situação realmente lamentável, lastimável para uma cidade do porte de Santos, uma cidade que recentemente nós recebemos 2 delegações estrangeiras para a Copa do Mundo, então é uma cidade que tem um suporte muito grande. Nós temos essa triste situação de não contarmos com um IML preparado com um mínimo de condições. E uma cidade que, ao mesmo tempo, nós temos um crescente estado de criminalidade e que dependemos fundamentalmente do IML, de um IML bem preparado, bem estruturado, bem montado, com profissionais capacitados e aparelhados, até para que possamos desvendar crimes e situações claro, né? Então, é essencial que se faça uma perícia adequada. Exatamente, sem uma boa perícia, sem uma necrópsia, sem uma avaliação específica de crimes diversos, nós não temos como, nós advogados não vamos ter como, eu não atuo especificamente na área criminal, mas os advogados não vão ter como desenvolver o seu trabalho com boa qualidade. Não tem dúvida. O Ministério Público, os magistrados não vão ter aparelhamento, que nós dependemos, nós profissionais da justiça dependemos desse aparelhamento. Então, é lastimável. Quando você fala que vai ser um container frigorífico, dá para a gente imaginar em quais situações isso vai ser aplicado. Exatamente. João, para você ter uma ideia, saiu uma nota da administração municipal dizendo que a interdição decorre das condições insatisfatórias de saúde
pública e saúde do trabalhador verificadas no local. Quer dizer, acho que só isso já... Isso já é terrível, né? Você pega, veja bem, se isso não virar um provisório definitivo esse container, que não é difícil acontecer, que nós somos da terra do provisório definitivo. É verdade. Né? Nós fazemos adaptamos a gambiarra. Puxadinhos, são os famosos puxadinhos. Nós fazemos em todas as áreas, do estádio de futebol para mostrar na Copa, ao aeroporto, ao que for, nós somos os campeões do puxadinho em todas as áreas. É o Estado brasileiro, infelizmente, não estou falando de partido, não estou falando desse governo, do outro, não estou falando do governo estadual, municipal, federal. O Estado brasileiro, geralmente, com as exceções que nós sabemos, que existem as exceções, ele é falido, ele é sem vergonha. Isso é falta de vergonha, realmente, você deixar uma estrutura extremamente necessária, como o IML, chegar no ponto que chegou, que ele na realidade foi enterrado. Vocês enterraram o IML, na realidade o governo enterrou o IML. Mas não é só o IML. Os hospitais estão numa situação muito parecida. As escolas públicas estão em situação muito parecida. As delegacias, as cadeias nem se fala. Estamos numa situação que tudo que depende do Estado normalmente, ele está falido. Ele está falido na falta de vergonha, não é falta de dinheiro. É a falta de vergonha realmente, é a falta de competência, é a falta de vontade de fazer. É uma briga pelos cargos, é uma briga por toda aquela questão que a gente sabe muito bem como é que funciona em Brasília, em todos os governos, em todos os partidos, que chega nesse ponto. Nós temos é realmente vergonhoso chegar e você ver a foto que mais ilustra, que eu vi no jornal, um caixão ali para fora do IML, você de longe, numa foto externa, você sabe que não tem condições. É um caixão para fora, aberto, jogado, com limo e saindo para fora do prédio, um prédio num estado de situação deplorável, e o resto também está nessa situação. Quando a gente depende do Estado, imagina o médico trabalhando nesse lugar, o Ministério Público do Trabalho tinha que intervir nessa questão. Sabe, os órgãos municipais, que são responsáveis também para verificar em loco como é que está a situação, tem que intervir num lugar desse, claro. Você não tem condições ali de bombeiro, você não tem questão de higiene mínima. Pergunta como é que é um banheiro de um lugar desse, que aquele funcionário público está trabalhando, que já é um trabalho dificílimo. Vamos combinar que você mexer com cadáver é um trabalho, o cheiro já é difícil por natureza. Agora, quando você agrava a situação ao extremo, é uma coisa vergonhosa. Será que o governador teria coragem? Ele é médico. Falando governador porque ele que é o responsável no caso aqui. Ele é médico. Será que ele se sentiria bem trabalhando como médico de um ML desse? Que médicos trabalham nesse ML. Claro. Será que ele se sentiria bem trabalhando ali? Será que o gabinete dele tem mais estrutura que esse ML? Com certeza. Mas eu estou colocando que ele é médico também. Além de ser governador, ele é médico. Ele sabe da área de saúde. Não é um leigo nessa área. Realmente, né, Eliane, esses investimentos todos, quer sejam eles da esfera estadual, municipal, eles precisam acontecer, até porque a gente percebe que a população agora está mais exigente, né? Todo mundo agora, as pessoas parecem, né? A gente brinca que o gigante acordou, aquela coisa toda, mas realmente é isso que está acontecendo mesmo. As pessoas estão tão saturadas da classe política, dessas denúncias todas, até porque todo mundo hoje tem acesso, ou pelo menos mais acesso às informações. Então, através dos jornais, da internet, a mídia tem feito um trabalho importante nesse sentido, de divulgar as coisas, os acontecimentos, as coisas erradas, fazer com que a população discuta mais isso. E a gente percebe que parece que os gestores públicos não estão em sintonia com a população para que aconteçam esses tipos de eventos. Por exemplo, nós estamos falando do IML. Na quarta-feira passada, agora, o último grupo de presas da cadeia feminina também saíram da cadeia, foram para Tremembé, para o presídio de Tremembé, também porque a cadeia feminina não tinha a menor condição. E olha, estamos falando do último grupo de 105 mulheres, quer dizer, o último grupo a sair, haviam 105 mulheres, sendo que a capacidade era de 60. E outras já tinham saído antes. Quando você fala em capacidade de cadeia, sempre é um pouco mais puxado, né? Na verdade deve ser de 40, eles colocam como 60, que é o máximo, né?
Não, É que nem e capacidade por máxima em qualquer falta- lugar. por falta é que nem de- no ônibus, né? Você fala assim, quantas pessoas são? 44. Mas até 120 dá. É, Aí eles por colocam 44 centavos, aí eles colocam até aquelas 240. podem- E além dessa questão de número de pessoas, nós vivenciamos até a questão de uns 2 anos atrás, que isso não é já de hoje, né? Isso já vem de 2, 3 anos e até mais. Campanhas que nós realizamos até junto à Comissão de Direitos Humanos da OAB, pedindo material de higiene pessoal para as presas especificamente, porque não tinha. Não tinha o A menor mínimo, não condição. tinha papel higiênico, não tinha sabonete, não tinha pasta de dente, não tinha material básico Como a de gente não tem higiene. água. Não tem pra água. elas. A coisa chega absurdo não ter água. Então, a gente vê assim, as pessoas precisam ser punidas, precisam cumprir as penas de acordo com os crimes que cometeram, isso é um fato. Mas se elas não tiverem condições mínimas de viver e de sobreviver dentro desses presídios, até porque também é uma outra questão que eu acho, não há uma separação dos tipos de crime. Pior ainda, né? Então a pessoa, porque ela de repente furtou uma lata de leite no mercado por necessidade, ela está junto com a outra que matou 2, 3, quer dizer, é uma universidade, não é uma escola, é uma E é uma universidade masmorra, do né? crime. É uma masmorra É. que não vai recuperar. Porque você não nós tem- colocamos que o nosso Estado ele vai recuperar o preso. Esse é o nosso princípio. Que é para recuperar o É a preso. nossa teoria. Teoria e colocar ele como voltar à sociedade. Senão manda fazer pena de morte. Acabou. Ué, se a questão você não vai recuperar, você vai piorar ele, se o Estado vai ser pior. Então fica essa história toda. E aí, como não tem condições, criam-se leis para você deixar o bandido mais para a rua possível. Acho que não, lá é pior do que aqui. A gente cansa de escutar o judiciário falando isso. Não, é pior você deixar ele na cadeia, ele vai piorar lá, do que deixar ele solto. E aí você começa a ter a impunidade do crime. Exatamente. E começa a piorar cada vez mais. E o que eu acho incrível é que assim, não tem nenhum controle, nenhum mecanismo de controle que possa falar, olha, governador, olha, presidente, isso aqui está erradíssimo, tem que ser fechado. É muito pouco. Você vê Pedrinhas, que mas chegou a num gente- ponto deixa de um só, João, organismo externo Eu acho da que... ONU, né, Pedrinhas do Maranhão, que é a cadeia que morreu tanta gente lá dentro, que não se... Morreu mais em Pedrinhas do que nos últimos 10 anos com pena de morte nos Estados Unidos inteiro. É uma coisa errada. Não, vamos entrar... Nós já conversamos sobre isso Foi. em outra ocasião e eu queria saber da Helene o que ela pensa a respeito. Uma outra oportunidade nós conversamos sobre isso, no caso nós estávamos falando sobre a revisão que se faz necessária, enfim, inclusive quanto à maioridade penal e tudo isso. E nós estávamos pensando, eu acho que não existe outra solução, pelo menos a curto e médio prazo, que não você acabar privatizando os estabelecimentos penitenciários, tudo. Eu acho que a gente precisa pegar o modelo utilizado lá fora, tudo, porque não dá para que o governo arque com um custo enorme sem resultado. Porque o que acontece é que nós não fazemos a ressocialização, nós não recuperamos ninguém, nós temos um custo elevadíssimo com uma situação subhumana. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisaria, né, na minha opinião, a gente precisaria passar esse serviço para a iniciativa privada. Não, sem dúvida, eu concordo com você, Conde. Eu acho que nós temos que buscar na iniciativa privada recursos e copiar modelos bons. Claro. Modelo norte-americano, onde o preso trabalha, modelos que são importantes. Infelizmente, construir presídios, melhorar IML não dá voto. Então, assim, não estamos discutindo partidos políticos um fato, pessoas. É um fato. Isso não dá voto. Mas a falta de segurança tira. Mas a falta de segurança tira. Então, nós como população, temos que buscar atingir esses políticos todos, sejam eles do partido que for, sejam os que estão atualmente no governo ou fora, mostrar esse aspecto, essa balança, que a falta de segurança tira voto. Então, o que não dá voto vai afetar. O governo não tem realmente como marcar. Primeiro, com o custo elevado do número de presos.
que é altíssimo. Segundo, nós temos um gravíssimo problema com relação aos direitos humanos, inclusive na ONU. Por quê? O Brasil, pela falta de segurança dentro dos presídios, onde nós sabemos que morrem presos, são agredidos, nós respondemos a um número alto de processos internacionais. Sim. Por quê? A partir do momento que o preso tenha ele cometido o crime que for, não vamos entrar nem nesse mérito, ele está sob responsabilidade do Estado. Então, isso claro. É um outro custo que é gerado ao Estado e que nós pagamos essa conta. Foi bom você tocar nesse assunto, porque, inclusive, corroborando com o que você está falando, o Pisolato, que foi condenado pelo Mensalão e tudo, o ex-diretor, ele que está foragido na Itália, inclusive ele não consegue, o Brasil não consegue a extradição dele, justamente porque a alegação dos advogados de defesa dele são de que as penitenciárias brasileiras não dão condições humanas para que ele cumpra a pena. Não, então, mas ele vai ter, ele teria. Para que ele um caso fique, especial, um caso para que ele fique no... Estão generalizando. Não, tem casos especiais ali, tem lugares melhores. Mas mesmo os casos especiais... Eu também acho que mesmo os especiais... Mas mesmo os casos especiais, eu também entendo que deveriam ser revistos. Eu entendo assim, que os casos especiais deveriam ser... É que daí a gente entra numa... Né, nós ficaremos aqui uma semana debatendo. Uma reforma penitenciária por crimes. Claro. Não porque o lógico, hoje, porque eu tenho um diploma de nível superior, você tem, Conde, você tem, João. Nós teríamos privilégios por isso? Só porque nós já tivemos uma oportunidade melhor do que as outras pessoas? Mas também nós temos só até... só até o trânsito julgado. Só até o trânsito julgado. Depois vai todo mundo para a sala com diploma, mas até o sem trânsito diploma. julgado aqui no Brasil... Convenhamos que vai um tempo. Sim, é capaz de ele nem ser nunca julgado. Pode correr o risco de nunca ser julgado. O trânsito é muito lento, normalmente, em várias áreas. O trânsito é lento. A área várias áreas é lento. Aliás, sempre é lento no Brasil o trânsito. Pode ser aéreo, pode ser terrestre, pode ser judiciário. E nós temos aqui no Brasil uma outra dificuldade quando a gente fala com população, porque nós somos influenciados pelo perfil norte-americano. Nós não copiamos o bom do norte-americano, mas nós somos influenciados... Não, e nós somos influenciados pelos filmes norte-americanos. Claro. Então, a ideia é que as pessoas, a população de modo geral, população que eu falo assim, população inclusive esclarecida, mas que não vive no meio jurídico, é de que IML funciona daquele jeito norte-americano, que você tem toda aquela aparelhagem para descobrir. Exato, para você descobrir qualquer tipo de crime. É como se fosse o Brasil tivesse um CSI. CSI, falar do CSI. É a ideia que nós temos, que tem aquela questão toda, tudo funciona como law e order. Então, é uma visão... Por telefone, eles pedem um pedido de exame de DNA, no final do dia está pronto. Pronto, fantástico. Você vai com todo aquele luminol, com todo aquele equipamento, é fantástico. Mas o que você colocou é perfeito. Que uma vez até um juiz falou assim, o filho dele perguntou, pai, você usa o martelinho também? Então, nós temos essa ideia que o juiz é com o martelinho lá na... Né? E nós não temos o martelinho até outro dia eu vi um caso que tem uma juíza que tem lá em Belo Horizonte que ela usa o martelinho. Mas não é a exceção. Não é o padrão. Deve ser para quebrar nós. Deve ser. Pegar aqui. Ela deve ter comprado numa loja ótima que nós conhecemos, que tem esses produtos. Provavelmente. Mas o que a gente coloca é realmente difícil, porque a gente tem essa ideia realmente de que tem uma estrutura por trás. E não temos essa estrutura, é falida essa estrutura. E cada vez mais, o pior é isso, nós chegamos num ponto que você deixa um funcionário público, tem que pensar nesse lado, numa posição degradante, trabalhar num IML como esse, num hospital. Daí você fala assim, não encontro profissional para trabalhar aqui. Não encontra mesmo. Você não encontra professores. Hoje a questão da segurança está tão grave que você não encontra, não é porque o professor ganha mal. Ele até seria voluntário, alguns. Ganha mal sem dúvida. Mas ele não consegue trabalhar na periferia, às vezes, por causa da insegurança. Eu falei para o Rogério até da outra vez, falei, olha, não dá mais. Eu era a favor que nós temos que fazer uma reforma para a educação primeiro. Chegou num ponto, sem dúvida, mas chegou num ponto que a gente foi tão no fundo do poço
que agora a gente vai fazer uma reforma para segurança, para poder ter educação. Porque a gente não vai conseguir ter a educação se não tiver segurança primeiro. Inverter uma posição que eu nunca imaginei se inverter. Porque hoje você não consegue nem chegar com saúde. Investimento maciço. Você não consegue chegar com educação, mesmo que você coloque, porque não tem segurança. Chegou num ponto que não consegue nem inverter mais essa situação. Eu vi um texto agora do Saturnino de Brito, falando em saúde, por exemplo, que ele falava, imagina, no começo do século XIX, né, no século XX, começo do século XX, que em relação à saúde pública, que cada R$1, cada um tostão na época gasto com saneamento, você economizava 4 em saúde. Quer dizer, é um pensamento extremamente antigo e atual. Então a gente tem um problema sério hoje no Brasil de entender como é que o governo consegue gastar tanto. Nós somos o último país do mundo, em termos de retorno na saúde pública. O que é investido, o último, não tem atrás da gente ninguém. É triste, você fala assim, ficou em 4º lugar na Copa, que pena. Eu falei, tá ótimo. Ficou muito bem, ele fica em 88º em educação, fica em centro em tralalá, em tudo quanto é coisa, em segurança está lá atrás. 4º lugar, foi o melhor coisa que nós conseguimos até agora, está fantástico. Desculpa só te interromper, ainda falando disso, saiu uma notícia hoje também que parece que a nossa Santa Casa Misericórdia de Santos conseguiu uma linha de crédito junto ao BNDES para saldar uma série de dívidas. Que é fundamental. Que é fundamental. A nossa Santa Casa aqui de Santos ainda eu acho que o alicerce, né, da saúde aqui da nossa região, principalmente para aqueles que precisam mais. E tem um gasto assim, eu tenho muita relação, mando até um abraço aqui para o provedor Dr. Ballerini, para o vice-provedor Paulo Iazovski, que são coisas assim de 20 milhões rodando no vermelho mensalmente, tudo isso. Então, eu acho que essa linha de crédito vai pelo menos fazer com que essa instituição respire um pouco e possa, de alguma forma, encontrar mecanismos, né, de sobrevivência e para poder continuar prestando o excelente serviço que presta a nossa população. É perfeito você falar disso, Rogério, porque assim, eu tenho uma relação com a Santa Casa muito forte. Eu nasci na Santa Casa, eu vou muito à Santa Casa. Depois que você nasceu na Santa Casa, ela nunca mais foi a mesma. Verdade, também é verdade. Já não era a mesma, já no mesmo... Meu avô foi voluntário na administração da Santa Casa durante muitos anos, então a gente tem uma certa relação grande. Minha avó era irmã da Santa Casa, meu avô também era irmão da Santa Casa, que tem a gente tem essa relação. E cada vez que eu vou lá para qualquer caso, você fica ali fora vendo a quantidade chega de ambulâncias de todo o litoral sul, do litoral norte, alguns lugares nem tanto, mas do litoral sul. Eu fico vendo lá, às vezes, registros chegando, Peruíbe, Mongaguá, Itariri. Você vê a necessidade, e nós temos um prédio que é de 1930, praticamente, né? Ela foi terminada, se não me engano, em 1929 ou 30, e foi inaugurada ali mais tarde, mas o prédio começou a ter essa construção nessa época. E nós temos menos leitos hoje do que quando foi inaugurada. Por incrível que pareça. Também por uma questão do tamanho da forma que era feito, claro. E agora as complexidades sim. Tudo. Mas imagina, cresceu a população, você pega aquelas fotos, perto da lanchonete da Santa Casa, tem as fotos antigas da Santa Casa. Santos deve o nome à Santa Casa. Exatamente. Nós devemos muito à Santa Casa. A cidade inteira deve muito à Santa Casa. Então nós devemos o nome, nós devemos a cidade, nós temos o saneamento da cidade, nós devemos existir a cidade por causa da Santa Casa. E nós não estamos colaborando com o restante. Vamos ver as fotos, o que era aquele descampado na inauguração da Santa Casa, né? Um descampado a Santa Casa presta um serviço realmente. E o teu prédio é uma referência. É verdade. Eu vou até aproveitar que você falou isso para mandar um abraço carinhoso a todos os voluntários da Santa Casa. São vários. Como você falou, minha mãe também é verdinha, ela é voluntária, tem as rosinhas, as amarelinhas. Fazem um trabalho toda a diferença. Mandar um abraço carinhoso de toda a TV Com para todos aqueles que se doam para a Santa Casa. Né? Sem dúvida. Agora, eu quero aproveitar, já que nós estamos nesse bate-bola, conversando sobre vários assuntos, falar também de outro assunto também não muito agradável, mas que é
que está sendo a paralisação dos funcionários da coleta de lixo. Então, eu estava lendo que agora Guarujá também entrou. Então, já tinha Praia Grande, São Vicente, agora Guarujá. Então, é uma briga gigante. Eu acho que leva um pouco a gente a refletir sobre alguns monopólios de serviços, né, de concessão de serviços. Nada contra a empresa, muito pelo contrário, tenho admiração pela empresa que presta o serviço, que é uma empresa forte, pujante, que emprega muita gente, mas acaba deixando uma situação complicada para a população, né? Você vê São Vicente, Praia Grande e Guarujá, juntas, tem uma população considerável. E dentro daquela linha de que você mencionou agora, dos valores gastos para prevenção, quanto que economiza, exato. Você imagina essa quantidade toda de lixo na rua, né? A proliferação de ratos, dos roedores todos. Então é um problema. Esse lixo, Rogério, aproveitando o que você está colocando, gera chorume, que é o líquido do lixo, que vai para a galeria pluvial, que vai para na praia. A contaminação. Ou seja, nós estamos ali, a água que sai da chuva, e nós não pegamos ainda a chuva forte. Agora, a previsão para a próxima semana é de chuva. E levando em conta que todas as nossas cidades, Santos, Guarujá, Praia Grande, São Vicente, são cidades que basicamente vivem do turismo. Então, nós vamos receber nossos visitantes com o lixo espalhado na rua. E não é pouco. E já viu? temos normalmente, quando está tudo em ordem, já tem. Tem muito. Então, imagine nesses períodos de férias, onde nós temos muitos visitantes, muitos... agora, então, em virtude da Copa, muitos estrangeiros que vieram e permaneceram após a Copa. Então, são situações, assim, que eu entendo como lamentáveis. E que são simples de serem resolvidas. Aparentemente, realmente, a diferença do que o sindicato da categoria está exigindo. Meio para um, meio para outro, né? Então, eu acho que falta aí, eu até chamando a atenção dos nossos telespectadores, para que, até se quiserem opinar a respeito, tudo, que falta, acho que, um pouco de sensibilidade das partes. Das duas partes, sem dúvida. Para que a população não seja prejudicada. Mas antes de vocês comentarem, a gente vai precisar ir para um breve intervalo. Vocês fiquem com a gente que nós voltamos já já. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Alô, alô, nação santista, não há distância que nos separe. Tradição é tradição, os bons tempos estão de volta. De segunda a sexta, Radar Esportivo aqui na sua TV Com, ao vivo da meio-dia a 13h e com a representação a partir das 22 horas. É o tricampeão da Baixada aqui no seu canal 11 da NET. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos: aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42.
Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Amigos, a coletividade luso-brasileira foi presenteada agora com a apresentação de Portugal e sua gente, também em São Vicente e na Praia Grande. Não percam. Sábado, 20 horas, domingo, 19 horas e quarta-feiras, 20 horas. Não percam. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você? Não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Olá pessoal, eu sou o Doutor Família e quero convidar você para segunda, quarta e sexta o meu programa Família, um projeto de Deus. Nós vamos tratar assuntos essenciais para a sua vida, para a sua família. Olha, não existe coisa melhor no mundo do que ter uma família estruturada. Então, olha, eu espero você. Venha comigo, venha participar do programa Família, um projeto de Deus. Segunda, quarta e sexta, às 18h30, porque você e sua família são um projeto de Deus. Estamos voltando com o nosso TV Com Debate. Hoje recebendo o João Vilela e a Eliane Carvalho. Bom, primeiro bloco, nós estávamos, para aqueles que estão começando a nos acompanhar a partir de agora só, nós falamos sobre o IML, que foi interditado, falamos sobre as presas da cadeia feminina que foram transferidas para o presídio de Tremembé, porque também a cadeia feminina estava sem nenhuma condição. Agora estávamos falando sobre a greve dos coletores de lixo de Praia Grande, Guarujá e São Vicente. João, eu te interrompi no finalzinho, você ia fazer alguma colocação no finalzinho do bloco sobre a greve. O que você tem a dizer? Eu falo justamente isso, Rogério, que é uma situação que se nós não resolvermos isso urgente, já era complicado sem a greve. Já tem uma quantidade absurda de lixo sem a greve. Nós vamos ter que ter uma política regional. Não pode ser, você começou a falar, olha, teve na Praia Grande, São Vicente, agora Guarujá. Nós temos que mudar esse sistema. Os prefeitos são muito desunidos aqui na nossa região. Nós temos uma região metropolitana, que é a mais antiga do Brasil, e fora a capital, em cidades, é a mais antiga do Brasil, e nós não conseguimos até hoje... Um trabalho conjunto. Um trabalho conjunto. É uma vergonha isso. E lixo é uma coisa conjunta. Trânsito tem que ser conjunto. Saúde tem que ser conjunto. O IML tem que ser conjunto. Segurança tem que ser conjunto. Porque uma cidade que está em desacordo com a outra, se uma vai melhor, a população foge para aquela. Se a educação dessa cidade é melhor do que da outra, a população sai daqui e vai para a escola pública daqui. Dá um jeito de fraudar, dá um jeito de fazer. Se o hospital daqui é melhor que o daqui, ela vem para cá. Se a segurança daqui, ela vai morar aqui. Teríamos muito mais força. Nós teríamos muito mais força. Exatamente. Mas é uma estadual briga, e federal. É uma briga para um quebrar mais o outro. A impressão que dá é essa. Se é isso, eu não tenho certeza. Mas essa é a sensação que dá. Olha, Santos é Santos, Guarujá é Guarujá, Cubatão é Cubatão, São Vicente é São Vicente, Praia Grande é Praia Grande e o resto que eles falam fica lá pro resto do litoral, que é Mongaguá, Itaim e Peruíbe, que nem se coloca como ponto.
Então você começa a pegar, você não tem transporte, qualidade daqui para lá, você não tem estrutura, cada cidade faz o seu jeito. A verdade é essa. E você, Eliane, você concorda com a afirmação que eu fiz no finalzinho do primeiro bloco, de que acho que falta um pouco de sensibilidade também para ambas as partes, tanto por conta da empresa responsável pela coleta, como pelo sindicato? Sem dúvida. Porque parece que a diferença, né, o motivo da briga entre o que foi pedido pelo sindicato e pelo que foi oferecido pela empresa, e com o apoio ainda do tribunal e tudo, parece que é muito pequeno, né? Não, sem dúvida nenhuma. Acho que o ponto que o João tocou é fundamental. Nós precisaremos dessa união realmente, porque nós ganharíamos força em todos os segmentos. E em termos de sindicatos, patronais e de empregadores e empregados, falta bom senso dos dois lados e dos seus respectivos sindicalizados. A partir do momento que nós tivermos um pouco de bom senso, de sensibilidade, de vermos que essas pessoas analisarem que elas estão envolvendo milhares de outras pessoas, elas vão chegar a um bom senso. Olha, eu cedo um pouco, você cede um pouco, fica bom para todo mundo, né? Que é o que a gente fala no consumidor, você vai chegar a um bom termo e nós vamos ter um serviço de qualidade prestado para a sociedade, para a comunidade, que é ela que sofre. Somos nós, população, que estamos sofrendo com todas as dificuldades. Se as cidades conseguissem se unir, você poderia ter uma usina de reciclagem, em vez de ter um lixão que nós temos hoje, espalhado por várias cidades, cada uma tem o seu jeito. Que além do aspecto de saúde, nós ainda teríamos condição de ter cooperativas, que você, na questão de presídios, da situação que você até colocou também, de privatizar. Se nós tivéssemos essa situação que o João falou, nós teríamos de usinas de reciclagem dos mais diversos materiais, sendo que nós produzimos, no ranking, nós estávamos comentando, somos um dos maiores produtores de lixo do mundo. Nós perdemos os Estados Unidos e, sei lá, alguns países, mas nós poderíamos ter aqui, na região metropolitana, uma qualidade de vida, de rendimento da população altíssimo. Realmente a região, né, a região metropolitana, ela existe mais no papel, né? Só no papel, Rogério? As forças políticas. O que você viu até hoje concreto? Não, existem algumas iniciativas. Por exemplo? Eu acho que muito aquém do que nós gostaríamos, mas desde 90 e pouco foi realizado agora recentemente, por exemplo, um amplo estudo de mapeamento da região e tudo, mas eu acho que nós temos. Não, mas eu acho importante que tenha o estudo, porque eu defendo aqui, falo sempre, que o mal do brasileiro é a falta de planejamento. Eu acho que a gente não consegue tomar É que tem uma parte antes do planejamento, que é esse tal do estudo, que eu não entendi ainda direito como que funciona. Porque se estuda ter ponte, estuda ter túnel, se estuda tudo. Mas não chega no ponto do planejamento. Se estuda. Aí vê que não dá certo e para. Eu entendo que a gente não pode planejar sem antes ter todo um mapeamento, sem ter os elementos certos de como a população pensa, quais são os sentidos em que a sociedade deve tomar, tudo isso, porque eu acho que uma região metropolitana, precisa ser estudada para 10, 15, 20 anos. Mas você sabe como funciona uma empresa, melhor até que eu, mas você sabe que duas coisas podem travar uma empresa. Falta de planejamento e ficar só planejando e não executando. Não, claro. Que é o grande problema, justamente. Eles planejam, mas ninguém executa. Nunca tem execução. São as duas coisas, né? Falta de planejamento, eu acho que tá com certeza quebra qualquer lugar. Eu entendo que, por exemplo, um dos maiores gargalos hoje na falta, né, de qualidade de vida, que prejudica a nossa qualidade de vida aqui na região, tudo é a questão da mobilidade urbana. Esses investimentos estão sendo feitos agora, eles estão pensando na região metropolitana. A obra, às vezes, é em determinado município, mas hoje, como eles são todos interligados, eles acabam refletindo numa melhor qualidade dos outros. Por exemplo, a entrada da cidade e o acesso ao porto. Esse é uma obra viária de mobilidade que vai refletir em toda a região. A própria introdução do modal do VLT
também é um veículo, um transporte de massa que vai beneficiar mais de uma cidade. E assim vai. Claro que nós não temos ainda uma estratégia, por exemplo, na educação, que poderíamos ter uma padronização das escolas estaduais e municipais. São várias as frentes que poderiam ser, no meu entendimento, que poderiam ser, mas eu enxergo que, como muita coisa no Brasil demora para acontecer, eu penso que o caminho é esse. A gente precisa, de alguma forma, estar trabalhando junto. O túnel submerso, que infelizmente ontem saiu, que foi cancelado, pois a licitação. Quadro BID. Exatamente. Mas toda a pressão para chegar onde foi, porque eu acho que, por exemplo, o túnel não tem volta, até porque depois da lei de responsabilidade fiscal, que já foi gasto em pré-projetos e tudo, eu duvido que qualquer gestor público, e o governador é um homem inteligente, não vai querer dizer que não existe uma... eu não duvido pelo seguinte, já inauguraram uma ponte, com maquete, não, mas com não data tinha de anteprojeto, não tinha nada. O VLT é uma realidade para propaganda política. O governador já foi lá, já deixou lá. Você vai em São Vicente nas duas. O VLT está. Santos está um pouquinho atrasado. Um pouquinho, Rogério. Um pouquinho atrasado por força do promotor, Rogério, de meio ambiente. Para que se faz aquela inauguração? Você viu a estrutura que está em São Vicente para aquela inauguração? As duas estações, ali com plaquinha, bonitinho, arrumadinho, com plantinha, com florzinha. Para quê? Para fazer uma inauguração para o governador. Agora você construiu um barracão, e caríssimo aquele barracão. A gente sabe que faz parte da política, não, mas não, às vezes... Não, mas espera aí, Rogério, sempre assim. Mas você tem dúvida que o VLT... Eu ainda tenho dúvida. Eu só vou acreditar no VLT quando ele estiver funcionando com as pessoas normais, apesar de normais já fizeram a inauguração e parece que já inauguraram, andando realmente. Primeiro que vai começar errado. Ninguém fez a imigrantes, eu não acredito ainda no VLT. Ninguém fez, ele começou a licitação para passar pela imigrantes. Isso é verdade. Nem começou a pensar, não vai ter o VLT. Mas acho que vai nos chegar próximos até 3 anos. Não tem nos próximos 3 anos. Vai ser a promessa de agora para governador, vai ser a promessa de próxima para a reeleição, e vai ser mais promessa. E não vai terminar o VLT, mas já inauguraram o VLT. Eu vi o governador, eu vi o governador lá. João tá um pouco não tô. Vem da Ponte dos Barreiros. Ponte dos Barreiros começava antes da ponte, já começava lá na área continental, já não começa. Já cancelaram dali. Aí ele vem, pega o trajeto dele ali, ele tá, chega na Imigrantes, ainda não tem nem perspectiva do que vai desapropriar, do que vai ser feito, do projeto que vai ser feito. Alguém consegue acreditar nisso? Mas a gente volta ao que o Conde falou, João. Infelizmente, vai estar sucateado São Vicente quando começar. As grandes obras, né, elas passam por uma falta de estudo, por uma falta de planejamento, até que chega um determinado momento que vamos fazer, daí vamos inaugurar essa parte que está pronta. Faz do jeito que dá. Faz do jeito que dá. Mas não fizeram então é exatamente o que o Conde falou. O que me dá raiva é justamente isso, o cara chegar, inaugurar, colocar um vagãozinho lá, isso que me dá raiva, com a plaquinha bonita, com florzinha, naquele pedaço. Tirar a foto no interior, que não conhece como está aqui, parece que foi inaugurado. Que tem uma estação funcionando. Sem dúvida. Então nós temos que tomar cuidado com essa propaganda política. E olha que eu sou a favor do Alckmin. Mas a obra do VLT eu reconheço. Eu sou eleitor do Alckmin. Está avançando bastante. Não tá. Rogério, falaram que... Olha, o projeto, você viu que o projeto era para inaugurar o VLT agora, e agora em julho fazer o primeiro trajeto. Mas atrasou 5 meses, porque o Ministério Público embargou a obra aqui em Santos. Tudo bem, vamos dar o desconto. E a Imigrantes? Desde o primeiro dia do VLT, quando falaram de VLT, eu falo, e a Imigrantes? E Imigrantes? E Imigrantes? E não vai ter. Eles não fizeram nada. Então, se não fizer Imigrantes, não vai ter VLT. Ou vai levar do Carrefour ali, tempo atrás, a estação do Carrefour vai levar até ali ao centro de São Vicente, vai ser só aquilo. João, até pouco tempo atrás, eu realmente não tinha informações sobre a passagem pela Imigrantes. Eu acredito que essa altura... Vai ser por cima ou por baixo? Essa altura do campeonato já deva ter algum estudo, porque as obras, eu entendo que as obras estão num ritmo bom, assim. Eu tenho visto bastante coisa, eu acho que eu faço uma aposta contigo. Vai só sair
Eu falo isso desde o primeiro dia que isso não estava no papel, que falaram que não ia sair nada. Eu continuo achando que não vai sair nada. Vai sair daqui a 3 anos, vai começar a sair o VLT. Talvez. Se sair. Mas deixa aqui, eu preciso, agora eu quero dar participação aos nossos telespectadores. As perguntas estão chegando, algumas colocações estão sendo feitas. E eu sempre lembrando você que gostaria de participar, que ligue para nós, converse com a nossa produção, ou então através do Facebook. Aproveite você que está na frente do computador, fica assistindo, navegando, aproveite e faça a sua pergunta através do Facebook e participe do TV com a gente. O Manuel da Aparecida, Manuel, obrigado aqui pela participação. Ele diz o seguinte: foi o Lula que mandou o Pisolato fugir, senão seria condenado. O Manuel fazendo a colocação dele. Olha, Manuel, eu não duvido de mais nada. Se foi mesmo, eu não sei. Sei que está dizendo, Manuel. Mas eu não duvido. O Moacir do Bitaru, em São Vicente. Um abraço, Moacir. Ele diz o seguinte: um abraço ao Rogério Conde. Obrigado, Moacir. Obrigado pela gentileza. Eu acho que os presídios estão difíceis de resolver. Uma solução deve vir de fora do país. Não vejo outra luz no fim do túnel. O Moacir, pelo visto, também comunga da nossa opinião de que as penitenciárias deviam receber um tratamento empresarial, assim, um sistema... Olha, eu ouvi falar que a China ela faz esse serviço. Você pode mandar para a China os presos e você paga um valor para lá, eles deixam os caras lá. É uma coisa bacana. Bom, já tem. Eles estão em segundo lugar do mundo. Eles têm uma superpopulação lá. Se nós vamos mandar todo mundo para lá, mas e aí bacana, acho que é um negócio legal. É que daí ninguém ia querer estar lá, né? Porque lá não entra nada, não entra direitos humanos, não entra nada, né? Ah, verdade. Eles pagam barato, viu? Paga barato. A gente podia adotar também, fiz uma brincadeira aqui, claro, que falar uma bobagem dessa na TV ao vivo, mas adotar o que os países, alguns islâmicos, utilizam de cortar a mão. Pois é. E outros membros todos de quem comete algum crime. Olha a mão, depois é o braço. Vai ter muito maneta, vai ter muita gente. Olha, isso... Aliás, o Congresso não vai ter como fazer uma... Você viu quanto custa o Congresso? Falando em Congresso, lembrei... Você falou Desculpa te interromper, eu não quero nem falar em Congresso, porque eu soube que já que a última... A última... nem houve falta de quórum. Os 6 dias que vão trabalhar lá não houve falta de quórum, dividiram, e eu acho que deveria ter uma grande mudança isso. A população está tão, né, as pessoas estão tão descrentes com a classe política, deveria haver um bom senso por parte dos políticos, aqueles que estão se colocando à reeleição, de repente não receberem mais o salário. Eu até falei isso aqui ontem. Claro. Não receber o salário, que os suplentes assumam, então, porque eu acho que o legislativo não pode parar. E parou. Né? Você não pode, um país com as dimensões do Brasil, 150 milhões... Nós vamos importar políticos da Suíça, então. Seria uma boa. Da Suécia também, da Dinamarca. Os presos seria uma boa. Seria uma boa. O programa mais políticos. É uma coisa bacana. Programa mais político. Seria uma coisa importante também de colocar, importar. Que boa ideia essa. Mas deixa eu falar de uma outra iniciativa. E exportar presos não nessa mesma ordem, né? Eu quero aproveitar aqui a presença de vocês e estender o convite aos nossos telespectadores, que eu acho que a gente vê, falando dos países desenvolvidos, de primeiro mundo, alguns da Europa, porque próprios Estados Unidos e tudo, o comerciante que foi autuado em frente ao mercado municipal. Primeira autuação com relação ao descarte irregular de resíduos, né? O famoso quem jogar lixo agora vai ser multado. Eu achei isso um espetáculo, achei excelente. Acho que a iniciativa, tem que ser. Eu não sei se foi do vereador Kenny, se eu não me engano, foi do vereador Kenny. Vou mandar os parabéns ao vereador Kenny, que deve ter tido uma dificuldade danada para colocar em prática e levar a votação dos seus pares e tudo, mas eu acho que a sociedade ganha e ganha muito com isso. Espero, porque assim, a gente tem vários exemplos, por exemplo, na época que foi a obrigatoriedade do cinto de segurança, ninguém usava cinto, foi só mexer no bolso
que hoje a primeira coisa que você senta é você cria o hábito, não é? É verdade. Você com a multa, com tudo isso, você faz com que a pessoa chame a atenção para o fato e crie o hábito. O capacete foi a mesma coisa para aqueles que se utilizam da moto, enfim. É necessário. Eu acho que a gente, nos próximos anos, claro que isso demanda tempo, né, que a população cria esse hábito, mas eu acho que as pessoas vão começar a ter essa consciência, né, de que pode se jogar. Eu vejo às vezes as pessoas jogando, abrindo o braço do carro e jogando um papel amassado, tudo. Pô, não custa jogar no banco, no chão do banco do passageiro, chegando em casa ou no trabalho, alguma coisa, você pega, joga, uma bolsinha. Eu sou plenamente a favor de você realmente, que tem que ter realmente uma estrutura e tem que ter punição. Sem punição não funciona. O Rogério colocou perfeitamente. Cinto de segurança, capacete que a gente não usava e passamos a usar por causa de realmente começou a doer no bolso. E é importante, eu estou lembrando de uma coisa aqui, eu faço na loja. A cada 2 dias eu tenho um lugar que a gente separa todos os papéis, as embalagens são embalagens volumosas, que vem papelão. São 150 quilos que a gente separa de reciclado. Cada 2 dias. E tem a coleta lá na loja. A gente separa, não vai para o lixo da rua. É bastante, viu? É muita coisa. Eu me assustei. Porque o rapaz que faz a coleta, que vai lá com o carro para tirar o lixo, ele falou, olha, são 150 a cada 2 dias. Eu não tinha nunca pesado, mas ele sabe porque ele revende. Claro. Eu dou para ele vai lá, a gente separa, tinha separado certinho, e separa isso. Hoje a minha quantidade de lixo é insignificante que vai para o caminhão de lixo. Insignificante. Porque a gente consegue separar, tudo bem, o meu tipo de negócio é possível fazer isso. Favorece. Talvez em outros tipos de negócio seja muito mais difícil. Mas é possível você separar e você fazer isso. Então é consciência também de cada um e política pública para que você tenha facilidade. Até porque a gente sabe que o negócio dele vende muito. Então a gente dele sabe realmente que deve ser uma... A rotatividade de produtos é grande, claro, também de muito. Claro. Mas isso é fato que o Conde colocou. Nos países onde não há uma cultura de princípios básicos, como, por exemplo, não jogar lixo, como o Japão, que deu um exemplo de civilidade durante Perfeito. a Copa. Foi fantástico. Foi até de você ficar até constrangido. Foi. Né? Aqueles que, imagina, eu particularmente na televisão fiquei constrangido. E eles limparam, inclusive... É uma questão de vergonha alheia. Exatamente. Eles limparam, inclusive, o campo e acharam mais 2 gols da Alemanha que a gente não visto. Mas esses países também, a gente fala da cultura deles, mas eles passaram por fases de alta poluição, né? E foram melhorando por políticas que foram implantadas. Políticas implantadas. A gente pensar que em Portugal ou no Brasil, isso aconteceu muitas vezes, se jogava os dejetos na rua e tinha a lei obrigando a gritar que lá vem alguma coisa para ninguém estar embaixo. A gente começava a pensar nisso, e na França também, e na Alemanha também. E você vê que foi mudança da estrutura, de uma cultura. É possível mudar. O que eu quero dizer é chegar nesse ponto. Sem dúvida. O Japão hoje é muito organizado, mas houveram períodos também que não eram. Eu vejo que o maior conflito que nós temos hoje é a China. A China tem lugares muito sujos e lugares muito limpos. Então, onde conseguiu implantar uma política melhor é muito limpo, é extremamente limpo, até exageradamente. Lugares que eram extremamente sujos. Você consegue mudar a política e a cultura. É aquilo, educação. Educação. Né? Isso vem tem da base. Tem a punição, tem uma série de coisas. Exato. Né? Não, a punição ela é necessária principalmente no momento agora. Mas se nós tivéssemos uma estrutura de planejamento, de educação, você, desde criança, você formar o cidadão, você dar essas noções de cidadania, de dever, de tudo isso, você criaria uma sociedade com essa consciência. Nesse ponto eu acho que tem melhorado bastante. Hoje a gente não vê pessoas jogando com cachorro, que era muito comum, levava-se na rua para defecar o cachorro. E hoje você vê muita gente, a grande maioria das pessoas... Até porque as pessoas se sentem constrangidas. Eu mesmo sou um que quando vejo alguma coisa, onde eu estiver, esqueceu de limpar o cocô do seu cachorro. Mas foi uma melhoria que hoje eu vejo muita gente limpando, a grande maioria limpando, e nós mudamos nosso hábito.
Nós conseguimos mudar esse hábito. É verdade. Né? Mas nós esbarramos sempre e voltamos na mesma temática, que é a educação. Sim. Hoje, atualmente, né, que nós tivemos essa Copa do Mundo aqui recentemente, eu acho que ela foi altamente positiva, apesar de termos ficado em 4º lugar, como o João colocou, o 4º lugar na Copa é insignificante perto de outras situações. Mas nós tivemos a oportunidade de conviver com vários países que passaram por situações de guerra, de perderem tudo, como o Japão, a Alemanha, e que todo o investimento deles foi no quê? Na educação. Nós convivemos aqui em Santos e eu e minha irmã tivemos a oportunidade de conhecer bem próximo o pessoal de Costa Rica. Costa Rica é um país que não tem exército. Todo o foco de Costa Rica, um país de 5 milhões de habitantes, é voltado para a educação. E é um país relativamente pobre, mas investe na educação. Então, a partir do momento que nós começamos a investir na educação, lógico, a princípio aplicado junto a uma boa legislação em vários setores, com punição, seja contra jogar lixo, contra nós vamos formar uma sociedade, uma sociedade do jeito que nós queremos. Não sei, mas vamos chegar. E você, o nosso telespectador que está nos assistindo, pode ajudar a formar essa sociedade que nós tanto almejamos, que é através do seu voto. Utilize a sua ferramenta de transformação da sociedade, que é o seu voto. Então, se tudo isso que nós estamos falando aqui, você concorda e você quer que mude, você quer mudar a sua sociedade, aproveite e escolha, pesquise e escolha um político que possa ser o seu porta-voz, que possa levar as suas ideias, que possa fazer essa transformação que a gente tanto almeja. Eu quero só encerrar, o Vieira da Encruzilhada também participou aqui, ele diz assim, eu não acredito no VLT, no túnel, nem que o campo do Corinthians vai ficar pronto. Vieira, um abraço para você. João, estamos encerrando o programa, quero agradecer sua presença, obrigado de novo, Rogério, aqui pela participação. Prazer fazer com a Eliane e boa noite a todos. Eliane, também obrigado. Foi uma honra ter você aqui, primeira vez que nós dividimos a bancada, espero que você venha em outras oportunidades. Sem dúvida, é só convidar, estarei aqui. Obrigada, Rogério, parabéns pelo seu trabalho, como você conduz e desenvolve assuntos dos mais diversos aqui da cidade e de toda a região metropolitana. Foi muito bom também estar aqui com o João, para a gente discutir um pouco mais a cidade, quem sabe levar um pouco mais de consciência para as pessoas. Claro, né? O nosso objetivo é esse. Quero, antes de encerrar, só mandar um abraço e dizer que estamos todos rezando pela recuperação do Zito, o grande capitão do peixe que sofreu um AVC, e torcer para que ele não tenha nenhuma sequela, nada. A todos vocês que estiveram nos assistindo, quero dizer a vocês só uma coisa, aproveitem o final de semana junto com os seus familiares, com os seus entes queridos, fiquem todos com Deus.